justiça. We have Amém. the power to put it Nós to temos death. poder para mortificar as obras do corpo. Put to death. Exterminai. Put to death. Exterminai. That's violent. Isso é violento. Put to death. Exterminai. Therefore, whatever belongs to your earthly nature, Pois as vossas inclinações carnais, sexual immorality, a prostituição, impurity, a impureza, lust, a paixão, evil desires, a vil concupiscência and greed, which is idolatry. e a avareza, que é idolatria. And we have the power to do this. Nós temos o poder para fazer isso. Hallelujah. Aleluia! We have the power to do Nós this. temos o poder para fazer isso. We have been given authority Nós temos, porque nós recebemos autoridade over the works of our flesh. sobre as obras da carne. It is possible to live Isso a holy life É possível viver uma vida santa and not to lose our reward, e não perder a nossa recompensa, but to receive it in full. mas recebê-la completamente. Amen. Amém. But now you must rid yourselves of all such things as these: Mas agora despojai-vos também de tudo isso: anger, raiva, ira, rage, cólera, malice, da malícia, slander, maledicência, filthy language from your das lips. palavras torpes da vossa boca. Therefore, as God's chosen people, Portanto, como o povo escolhido de Deus, holy and dearly loved, santo e amado, clothe yourselves with compassion, revistam-se de profunda compaixão, kindness, bondade, humility, humildade, gentleness, mansidão and patience. e paciência. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Suporte-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Forgive as the Lord forgave you. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. And it is possible for us to forgive. Isso é possível para nós, perdoar. Amen. Amém. We must know how to treat our servant. Agora aprendemos como tratar os nossos servos, Rebuke him repreendendo eles with mountain moving faith. com a fé que move And montanhas. we will be able to forgive. E nós seremos habilitados And para when you receber. stand praying, and when you stand praying, E quando estiverem orando, if you hold anything against se anyone, tiverem alguma coisa contra alguém, forgive him, perdoem-no, so that your Father in heaven may forgive you your para que sins. também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. It is possible to obey this command. Isso é possível, obedecer este mandamento. É possível. We have the power of the Holy Spirit. Nós temos o poder do Espírito Santo. And we have authority over the works of our flesh. E nós temos autoridade sobre as obras da carne. So we can obey. E por isso podemos obedecer. Amen. Amém? So as you exercise your authority over disease and demons, Assim como você exercita sua autoridade sobre enfermidades e demônios, be sure that you also exercise your authority over your flesh. tenha certeza de exercitar sua autoridade sobre sua carne. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. And I believe today there are many Christians who are in bondage to sin. Eu creio que hoje muitos cristãos estão embaraçados nos seus pecados. They go to church Eles vêm à igreja, and they hear your message, eles escutam as suas and mensagens, so they repent. mas eles estão envergonhados. They go home. Eles se arrependem, mas eles voltam a cair no pecado. And then, thank you. Sorry. He's preaching for me now. Ele está pregando por mim agora. But then they sin again. Mas eles voltam a pecar de novo. So they go to church on Sunday again. E aí eles vêm todo domingo na And they igreja. confess their sin before Eles God again. confessam seus pecados diante do But then Senhor. during the week they sin again. E aí, na seguinte semana, pecam de novo. Many Christians are like that. Muitos cristãos são como... I think São they need assim. to hear this. Eu creio que eles precisam aprender e ouvirem isso, a ouvirem isso.
e ouvirem isso. They need to know about their authority Eles precisam saber sobre a sua autoridade to rebuke that sin, para repreender estes pecados, to resist that sin. resistir esses pecados. Amen. Amém. And sometimes it can be demonic, Às vezes podem até ficar endemoniados. demonic temptation. Tentações de demônios. They have to know how to resist it. Eles precisam resistir a esses And rebuke demônios it. e repreender esses demônios. Then they can be set free. É? Then they can be set E assim free. eles poderão ser livres, libertos. Amen. Amém? Okay. It is time for the body of Christ to mature. É tempo que o corpo de Cristo amadureça, To mature que amadureça in power em poder and in holiness. e em santidade. And I believe the Lord is teaching us today E eu creio que Deus está nos ensinando hoje how we can excel in both areas. a como crescermos em ousadia, In both power, em ousadia e poder evangelism, para evangelizarmos and e holiness. termos santidade. We can excel in both areas. Nós podemos crescer em ambas as partes, em ambas as áreas. That is the kind of church for which Jesus is returning. É esse tipo de igreja que Jesus está voltando para buscar. Without spot, without wrinkle. Sem mácula nem mancha. A holy church. Uma igreja santa. A powerful church. Uma igreja poderosa. A fruitful church. Uma igreja frutífera. Okay. That is the church for which Jesus is returning. É essa igreja que Jesus vem buscar. Hallelujah. Aleluia. Thank you so much. Muito obrigado, meus irmãos. God bless you. Deus os abençoe. Okay. Amém. Amen. Should we pray for you now? Let's pray for Pastor Valtanier. Vamos orar pelo pastor Valteni. He has sugar diabetes. Ele tem dores no seu Yeah. na sua perna. And he has pain and discomfort in his legs. Ele tem algumas dores nas suas pernas. So let's lay hands on him Vamos impor as mãos sobre ele and heal him. e curá-lo. Amen. Amém? Amen. So maybe you two brothers and brother Miguel, come to the front. We'll lay hands on him. Vocês dois e mais o pastor Manuel colocando as mãos sobre ele, Maybe sobre as you come pernas too, brother. dele. Você também, pode vir, irmão, você. Yeah. Vamos impor as mãos sobre as pernas dele e curá-lo. Yeah. Okay. All Toda a over there. perna, tá? Do joelho para Yeah. baixo. Maybe put your hands. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Sugar diabetes. Diabetes, I rebuke you. Eu repreendo diabetes. Leave Deixe in the name of no Jesus. nome de Jesus. Pain, go Dor, vai embora. Saia. in the name of No Jesus. nome de Jesus. Be set free Seja livre from diabetes da diabetes. in the name of No Jesus. nome de Jesus. Blood circulation be restored A circulação do sangue seja restaurado. in the name of No Jesus. nome de Jesus. Pain, go. Dor, saia. Weakness, go. Fraqueza, saia. Be healed. Seja curado. Blood sugar, go down. Açúcar no sangue, caia. Leave. Deixe. Be healed. Seja curado. Be set free. Seja Seja livre from all diabetes. de toda diabetes. Be healed. Seja curado. Now, Agora, Jesus heals you. Jesus cura você. No more pain. Não mais dor. No more weakness. Não mais fraqueza. Nenhuma fraqueza. In Jesus' name. No nome de Jesus. Jesus
heals you. Jesus cura você. Amen. Aleluia. Amém. Thank you. Obrigado. Glória a Deus, obrigado. Glória a Deus. Come on, pastor. Pode se levantar. Obrigado, pastor. Muito bom, muito bom. Sumiu a dor, graças a Deus. Depois vamos fazer um exame e mandar o testemunho para o pastor. Traduza para ele. Por favor. Ok? Ok. Irmãos, foi maravilhoso. Foi essa manhã, né? Eu, pelo menos, aprendi bastante coisa. E eu acho que talvez a coisa mais importante que aprendemos hoje foi que, assim como nós temos autoridade sobre os demônios, as enfermidades, nós temos que exercer a mesma autoridade sobre o poder da nossa carne, ou sobre as tentações que nos cercam ou que vêm sobre nós. Nós, como seres humanos, nós somos tentados a todo momento. Nós sabemos que a tentação não é pecado, porque Jesus foi tentado em tudo e ele nunca pecou. Mas muitas vezes não sabemos como lidar com a tentação, principalmente nesta área, né, da língua, para as mulheres e também para os homens, mas mais com as mulheres, né, as fofocas, as maledicências. E Deus se irrita muito com isso. A Bíblia mostra isso, que são as murmurações, né, na Bíblia. E também na área sexual. E aí atinge mais de cheio os homens, que são muito mais fracos do que as mulheres na área sexual. E nós vivemos num tempo muito trabalhoso, muito difícil, que é o tempo presente. Nos dias de Paulo, do apóstolo, eu creio que eles não tinham tantas tentações nesta área como nós temos hoje. Minha esposa, de vez em quando, ela me diz, eu tenho pena dos jovens e dos adolescentes dos dias de hoje, porque eles estão expostos a terríveis tentações. E é verdade, no meu tempo de adolescência, de jovem, não era assim. A gente não estava tão exposto, tão submetido, tão massacrado, né? Isto em função da televisão, dos filmes, das novelas, das programações, até mesmo de um anúncio comercial hoje, o sexo lá está de uma maneira agressiva e a gente fica perturbado muitas vezes. Então, nós aprendemos hoje, com a lição do pastor, usando os textos de Paulo, de que nós precisamos esmurrar o nosso corpo, submetê-los à servidão. Né? Isso, irmãos, nós podemos fazer de uma maneira muito apropriada através do jejum. Do jejum. O jejum quebranta a força da carne. O jejum quebranta a força da carne. Então, nós precisamos jejuar. O pastor Paulo Canuto está levando a igreja a jejuar todas as segundas-feiras, o dia todo. E nós vamos ter uma vigília no final desse mês. Nesse mês nós vamos ter uma vigília. E nós vamos fazer, não no final deste mês, mas nós vamos fazer o jejum de 40 horas. Que nós vamos fazer isto, pelo menos uma data já está determinada, que é a Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira Santa, das 3 horas da tarde às 7 horas de domingo de manhã. São o jejum das 40 horas que Jesus passou no inferno, no túmulo, né, e foi pregar aos espíritos em prisão. É uma orientação foi algo que o próprio Senhor Jesus deu ao irmão pastor Paulo Canuto
sobre esse jejum. E ele diz que é um jejum muito difícil de fazer,